Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre equilíbrio de corpos rígidos, parte 2. Graus de liberdade. São as diferentes maneiras de locomoção no espaço. Então nós temos aí o eixo X, o eixo Y e o eixo Z representando aí o espaço. A locomoção na direção do eixo X, a rotação em torno do eixo X, a locomoção na direção do eixo Y, a rotação em torno do eixo Y, a locomoção na direção do eixo Z e a rotação em torno do eixo Z. Logo, o espaço tem 6 graus de liberdade. Fazendo uma análise no plano XZ, teremos a direção do eixo X, a direção do eixo Z e a rotação do eixo Y. No plano YZ, teremos a direção do eixo Y, a direção do eixo Z e a rotação do eixo X. E no plano XY teremos a direção do eixo X, a direção do eixo Y e a rotação do eixo Z. Logo, o plano tem 3 graus de liberdade, ok? Bom, equações de equilíbrio no plano. As 3 equações básicas de equilíbrio são o somatório das forças na horizontal, que é igual a zero, o somatório das forças na vertical, que é igual a zero, e o somatório dos momentos em relação a um ponto é igual a zero. Equações extras geradas por rótulas, que são articulações que estão dentro da estrutura. Então, nós temos aí as equações extras geradas pela rótula, será igual a quantidade de barras conectadas à rótula menos 1. Exemplos aí, eu tenho a rótula, uma barra aí com corte, Isso significa que essa barra ela segue, é uma parte dela representada, e uma outra barra do lado direito também com corte aí. Então eu tenho duas barras conectadas à rótula, logo, eu terei aí uma equação extra. O outro exemplo, agora eu tenho aí três barras conectadas à rótula, logo eu terei duas equações extras. Um outro exemplo, agora eu tenho quatro barras conectadas à rótula, conectadas à rótula, então eu terei três equações extras. Basicamente, os tipos de apoio são três: de primeiro gênero, de segundo gênero e de terceiro gênero. O de primeiro gênero possui um grau de liberdade impedido. Ele não consegue locomover-se na vertical, somente na horizontal, e pode rotacionar em torno do próprio ponto de apoio. Logo, ele tem uma reação de apoio que é na vertical. O segundo gênero possui 2 graus de liberdade impedidos. Ele não consegue locomover-se na vertical e nem na horizontal, mas pode rotacionar em torno do próprio ponto de apoio. Logo, ele tem duas reações de apoio, na vertical e na horizontal. E o terceiro gênero, ele possui 3 graus de liberdade impedidos. Ele não consegue locomover-se na vertical e nem na horizontal, e não pode rotacionar em torno do próprio ponto de apoio. Logo, ele tem 3 reações de apoio na vertical, na horizontal e o momento. Esse apoio é também chamado de engaste. Tá aí. Estaticidade. Sendo x o número de incógnitas, que é o número de reações de apoio, é o número de equações de equilíbrio. Se x, ou seja, se o número de reações de apoio for menor que o número de equações de equilíbrio, a estrutura será hipostática. Se o número de reações de apoio for igual ao número de equações de equilíbrio, a estrutura será isostática. E se o número de reações de apoio for maior que o número de equações de equilíbrio, a estrutura será hiperestática.
Ok, deixe seu like e se inscreva no canal.